Alimento Diário, série Gênesis, o princípio. Livro 7, Andar na Presença de Deus. Autor, Pedro Dong. Semana 2, tema, o nascimento de Ismael e a aparição do Deus Todo-Poderoso. Leitura bíblica desta segunda-feira. Gênesis, capítulo 15, versículo 18 e capítulo 17, versículos 2, 4 e 9. Versículo para ler com oração, Gênesis capítulo 17, versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. A nova aliança entre Deus e o homem. Nesta semana, na mensagem O Nascimento de Ismael e a aparição do Deus Todo-Poderoso, veremos que Deus fez uma aliança entre ele, Deus, e Abraão e seu descendente. Sara, sua esposa, era estéril, e achando que não poderia ter filhos, deu uma sugestão com a qual Abraão concordou. Por causa disso, ele ficou 13 anos sem ouvir a Deus, que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Dessa experiência de Abraão e Sara, aprendemos um segredo. Devemos ouvir atentamente a voz do Senhor e aguardar sua direção. Se andamos na presença do Senhor, somos conduzidos ao caminho do amor, gerando muitos frutos. É assim que cumpriremos sua promessa. No capítulo 15 de Gênesis, Deus fez 2 alianças com Abraão. A primeira aliança dizia respeito ao descendente e a segunda, à terra que ele haveria de herdar. Podemos ver que, na verdade, o foco de Deus era o descendente que viria de Abraão, Cristo, como está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. A promessa dada por Deus abrangia Abraão e sua descendência. Por isso Abraão estava preocupado, pois ainda não tinha um filho e Sara era estéril. Todavia Deus prometeu que lhe daria um filho. Os olhos de Deus, entretanto, estavam postos além daquele momento. Ele olhava para o futuro, para Cristo, o descendente prometido. Cristo viria da linhagem de Abraão e, para isso, Abraão precisaria ter um filho. Assim sendo, embora para Abraão o filho físico fosse o foco, para Deus era apenas um passo para alcançar seu propósito eterno, a descendência celestial gerada por Cristo. Eis a razão por que Deus conduziu Abraão para fora da tenda e lhe disse, em Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus olha para a descendência celestial, pois seu propósito e sua vontade seriam cumpridos com a vinda de Cristo e de sua descendência, que é a igreja. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Para Deus, isso era o mais importante, uma vez que a fé de Abraão realizaria o cumprimento dessa promessa. Depois de falar sobre a descendência, Deus estabeleceu também uma aliança com Abraão referente à terra que este herdaria. Humanamente, Deus prometeu Canaã à descendência de Abraão, mas espiritualmente, a promessa ao descendente Cristo inclui toda a terra. Cristo foi constituído herdeiro de todas as coisas, e nós, a igreja, somos co-herdeiros com ele. Vamos herdar toda a terra. Não fiquemos apenas no campo da promessa, porque Deus quer fazer uma aliança mais firme conosco. Toda aliança com Deus envolve derramamento de sangue. Em Gênesis capítulo 15, versículo 9, lemos, respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão imolou os animais, derramou o sangue deles e partiu-os, colocando-os sobre o altar. Isso significa Cristo sendo partido por nós na cruz. Portanto,
ao participarmos do pão e do cálice na reunião da mesa do Senhor, não consideremos isso meramente um rito religioso, e sim um ato solene digno de profunda gratidão. Cristo derramou seu sangue, concedeu-nos perdão e estabeleceu uma eterna aliança entre Deus e os homens. Seu sangue é o sangue da nova aliança. A morte de Cristo marcou o universo. Após a queda do homem, não havia esperança de acesso à árvore da vida, mas pela morte de Cristo, por seu sangue derramado, todo aquele que nele crê tem perdão e vida. A obra de Cristo é a base da nova aliança firmada entre Deus e o homem, razão pela qual hoje temos esperança de herdar toda a terra. Havia necessidade da oferta pacífica para que o homem fosse reconciliado com Deus. No entanto, para haver paz, era necessário que antes houvesse a oferta pelo pecado. Por isso Jesus morreu por nossos pecados. E só então é que hoje somos chamados para ser a oferta queimada, o holocausto, entregando todo o nosso ser para servir a Deus por toda a vida. Não pertencemos mais a nós mesmos. Fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo. Agora pertencemos a Deus para servir a Cristo, não em nossa força, mas em ressurreição. Como está escrito em Gálatas, no capítulo 2, versículos 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em outras palavras, fui incluído na morte de Jesus e em sua ressurreição. Não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. O que vivo agora, vivo pela fé nele. Isso corresponde ao significado dos animais partidos e das aves. Uma vida unida à morte e à ressurreição de Cristo. É o mesmo princípio do capítulo 6 de Romanos. Isto é, ao ser batizados, fomos batizados em sua morte, sepultados com ele para viver em ressurreição, em novidade de vida. Leia Romanos capítulo 6, versículo 4. De acordo com o texto que você acabou de ouvir, anote uma luz que você ganhou na palavra, uma direção e também uma admoestação. Releia esses pontos durante o dia e, se possível, compartilhe-os com outras pessoas. Sugerimos como leitura de apoio, para melhor compreensão da mensagem desta semana, 3 livros também de publicação da editora Árvore da Vida. O primeiro livro, Não Mais Eu, Mais Cristo, livro de Jó, capítulo 11, do autor Dong Yulan. O segundo livro, Crescendo em Vida, capítulo 6, também do autor Dong Yulan. Terceiro livro, Quem tem ouvidos ouça, a Igreja em Filadélfia, parte 1, capítulo 2, do autor Pedro Dong.